Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sustentados por Deus. E hoje eu quero trazer com vocês uma meditação baseada no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículos 21 a 28, onde está escrito assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-se e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade lhe ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Olhando para esse evangelho, nós vemos uma pessoa em especial que tem grande influência na nossa vida e também no mundo inteiro. Nós vemos Jesus Cristo, aquele que cuida de todos nós, educando com a sua palavra e ensinando muita coisa para conseguirmos viver em harmonia com o nosso próximo. Marcos mostra, no capítulo 1 de nosso evangelho, Jesus agindo de forma impressionante e magnífica contra um espírito maligno que estava possuindo um homem. Jesus expulsa o espírito, mostrando assim o seu cuidado e o seu amor por aquela pessoa, agindo com autoridade sobre o mal. Da mesma forma, ele age na vida de cada um de nós, perdoando os nossos pecados e estando conosco em toda a nossa vida. Ele é tão amoroso para conosco que foi capaz de morrer para nos livrar do mundo mau e nos dar a salvação eterna. Mais adiante, nos capítulos seguintes de Marcos, vemos que o evangelista nos mostra muitas outras curas que Jesus fez e também ações magníficas que só confirmam ainda mais a grande autoridade de Cristo sobre o mundo inteiro. Ele teve autoridade para expulsar aquele espírito mau com uma só frase, assim como também tem autoridade para perdoar pecados. Tudo isso aponta para uma só coisa, que era a coisa principal que Jesus pregava e ensinava por onde ele passava: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Todos esses sinais, ações, curas e pregações de Jesus só nos revela ainda mais a respeito de sua autoridade. No nosso texto, Jesus e mais 4 pescadores, Simão, André, Tiago e João, vão para Cafarnaum. Logo após Jesus ter convidado esses pescadores para pescarem gente, ou seja, anunciar a palavra de Deus para todas as pessoas. Eles se tornaram discípulos de Jesus. A cidade de Cafarnaum foi extremamente importante para a propagação do evangelho de Jesus. Ela ficava na principal estrada para Damasco, uma das cidades mais importantes e movimentadas da época, por conta do grande comércio que havia lá. Por causa disso, muitas pessoas passavam por Cafarnaum todos os dias e também iam até a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Jesus, então, aproveita e vai pregar nessa sinagoga. Havia muitas pessoas lá, e todas elas se maravilhavam com a doutrina de Jesus. O que Jesus falava e a forma como ele falava era muito diferente dos outros mestres e escribas que ensinavam ali. Ele falava com uma confiança muito grande e o seu conteúdo impressionava bastante. Os escribas que ensinavam ali, eles falavam conforme a autoridade dos mestres que vieram antes deles. Jesus, no entanto, ensinava como tendo autoridade direta do próprio Deus. Não só os fiéis na sinagoga perceberam a autoridade de Jesus, mas também um homem que estava possuído por um espírito imundo.
Ele estava totalmente sob o poder do inimigo e é forçado por ele a violar o tempo e o lugar sagrado quando grita para Jesus: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Nós podemos imaginar a agitação que isso causou entre as pessoas reunidas. Algo muito estranho e até mesmo bem misterioso que vai além de nossa compreensão comum. O espírito mau busca Jesus em público e espalha que de alguma forma ele conhece sobre Jesus. Estranho, né? Poderíamos imaginar que um espírito mau afastaria alguém de Jesus, mas diferente disso, o Espírito faz com que o homem corra para dentro da presença de Cristo e Jesus o expulsa daquele homem imediatamente. O ensino dos escribas e rabinos não incomodavam e nem ameaçavam os espíritos maus. De alguma forma, eles digeriam muito bem as aleluias e palavras das liturgias deles. Porém, na presença de Cristo Jesus, tudo aquilo que é associado às coisas profanas e religiosas intervém, e só uma frase importa: cala-se e saia deste homem. Com uma só frase, Jesus expulsa o espírito mau daquele homem e com um grito e muita agitação, ele o deixa em paz. Os demônios que possuíam o corpo dos homens sabiam que eles acreditavam que Jesus era o Messias. Também sabiam que o reino de Deus que estava sendo anunciado seria o fim de todos eles. Assim, todas as vezes que Jesus intervém, os espíritos maus agem de forma violenta e agressiva. A possessão demoníaca é uma ideia ofensiva a algumas mentes modernas, mesmo quando falamos das forças demoníacas que passamos todos os dias aqui no mundo hoje. Vivemos em um mundo doente, um mundo possesso, onde os espíritos impuros de nossas vidas nos controlam e nos afastam cada vez mais e mais de Deus. A maldade, a vaidade, a solidão, o desespero, enfim, todas essas coisas fazem parte de nossas vidas todos os dias e, se não cuidarmos, elas podem nos desviar de Deus. Vocês e eu, em nossas vidas, cometemos erros e estamos sujeitos ao pecado que não conseguimos, por conta própria, nos livrar. Quando pecamos, agimos violentamente contra Jesus, contra a sua autoridade e os seus ensinamentos. Assim como o espírito mau reagiu quando reconheceu a autoridade de Jesus, saindo de forma violenta e agressiva do corpo daquele homem. Isso nos faz perceber que a única forma de nos livrar dos demônios de nossa vida não está em ritos de magia ou em feitiços, mas na anunciação das boas novas de Jesus. Está na sua palavra e nos seus ensinamentos. Está em seu nome. O único tipo de exorcismo que é capaz de substituir o inimigo é colocar Cristo Jesus no centro de nossas vidas. Mesmo com tanta maldade no mundo, ainda assim experimentamos a intervenção milagrosa de Deus, revelando que em Jesus o seu reino chegou. O ensinamento de Jesus também hoje tem sua confirmação. Nós não estamos abandonados aqui, mas Jesus está conosco sempre, nos ajudando, nos apoiando e estando conosco em todas as dificuldades e também nos momentos de alegria. Isso é a sua maravilhosa graça. O Santo de Deus é o Filho de Deus, a quem Ele mesmo santificou e enviou ao mundo, que foi concebido e ungido pelo Santo Espírito para a sua santa missão. Assim Jesus era santo, sem pecado em toda a sua vida e trabalho, elevado acima do pecado e da morte, possuindo poder sobre ambos para destruí-los, e assim era um terror para o mundo demoníaco. O conceito de santidade hoje em dia é defensivo. O da Bíblia é agressivo. Deus não é o santo no sentido de se retirar do mundo, mas de estar aqui a todo momento, o atacando com a sua santificação, perdoando o pecado que está enraizado nele. Ele faz isso por meio de seu Filho Jesus. Ele nos ensina com a sua palavra e escolhe discípulos para anunciar ao mundo
a salvação que ele veio trazer. Hoje, somos nós, crentes em Cristo, que temos o dever de propagar a sua mensagem para todas as nações. A autoridade de Jesus continua sendo a mesma hoje. E ele transmite essa autoridade para todos nós, a sua santa igreja. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Assim, meus amados, vemos que recai sobre cada um de nós a ordem de continuar anunciando a palavra e a vontade do Senhor. Afinal, somos nós, vocês e eu, os discípulos de Jesus agora. Sim, nós somos a raça eleita de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, é o nosso dever como igreja tornar conhecida a autoridade de Jesus, a sua palavra tal qual foi nos deixada, a sua vontade, o seu amor, a sua graça, a salvação que ele mesmo nos conquistou. É a nossa missão tornar conhecido o nosso Salvador revelado na Bíblia. Ao olharmos para o nosso texto, no último versículo, vemos a reação das pessoas que estavam ouvindo Jesus e presenciaram aquele feito. Diz assim: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Essa é a vontade de Cristo e também o meu desejo para cada um de vocês. Através do seu e do meu testemunho, muitas pessoas podem vir a crer em Cristo Jesus, na salvação que ele nos conquistou ao morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Podemos testemunhar ao mundo para que todos possam ser salvos do pecado e da condenação eterna. Por isso, convido a todos vocês a não perderem uma só oportunidade sequer de estarem juntos, ouvindo e estudando a palavra, recebendo a absolvição dos pecados e se preparando para a proclamação da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. Tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus estará capacitando e animando cada um de nós para realizar esse trabalho tão especial, cumprindo a promessa que Cristo fez quando disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Que assim seja. Amém.